Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí os conteúdos que serão trabalhados na nossa aula. Então vamos observar a nossa aula 12, que traz aí como objeto de conhecimento interação entre os sistemas locomotor e nervoso, e no detalhamento nós temos o potencial de ação nos neurônios, certo? Então fiquem ligados que a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai estudar um pouco mais sobre os neurônios, né? Essa célula aí que é bastante importante, ela é característica do tecido nervoso. E como você pode observar, aqui na nossa imagem ao lado, você visualiza essa célula, que é o neurônio, tá? Aqui a gente encontra dois neurônios, tá? Um aqui que está marcadinho de azul e o outro lá em cima que está marcadinho de roxo. Então são dois e eles estão realizando aí uma atividade, né? Eles estão se conectando, eles estão se comunicando. Então aqui você pode observar um pouco mais da estrutura, né, do neurônio, onde você observa ali um pouco como está a sua estrutura, a sua dinâmica, e aqui você observa essa ligação entre eles, certo? Nessa ligação aqui, onde eu falei que eles estão realizando uma comunicação, é uma transmissão ali de um sinal, né? A gente conhece como sinapse, que é o que está indicadinho lá naquele destaque ali no meio. Ó, tá vendo como tem uma partezinha roxa e uma parte azul? A parte roxa é o neurônio de cima e a parte azul é esse neurônio aqui de baixo. Então eles estão conectados, eles estão transmitindo ali uma informação. Né? Essas informações elas vão passando pelos neurônios até com que elas cheguem a outras células do nosso corpo, certo? Então a gente está observando aí um pouco mais dessa dinâmica e aí a gente está estudando então nesse momento o sistema nervoso e aí você vai observar, né, que o sistema nervoso ele está no comando de tudo. Olha aí, sistema nervoso no comando de tudo através de quem? Dos principais agentes ali que são os neurônios, que são essas células que vocês estão visualizando aí com a gente. Então, olha aí, o sistema nervoso ele é a rede complexa de células que nos permite sentir, pensar e agir. Ele é composto por bilhões de neurônios. Então a gente está vendo aí só dois nas imagens, mas a gente encontra bilhões aí conectados, transmitindo essas informações, permitindo com que a gente possa realizar as mais diversas atividades do nosso dia a dia. As unidades básicas da comunicação neural e suas células de suporte, chamadas de glia. Juntos, esses componentes trabalham em harmonia para coletar informações do ambiente, processá-las e gerar respostas adequadas, certo? Então, o que a gente está observando aqui, ó, nessa comunicação que eles estão realizando, tem bilhões aí conectados, passando essa informação, essa transmissão de informação para que a gente possa estudar, por exemplo, né? Pensar, agir, tudo que a gente vai fazer aí, todas essas ações que o nosso corpo desenvolve, os neurônios estão ali interpretando, passando essas mensagens para que a gente possa desempenhar essas atividades no nosso dia a dia, certo? Vamos ver mais informações ali sobre os neurônios e a plasticidade. Olha só. Neurônios e plasticidade. As células fundamentais da aprendizagem e memória, que é o que a gente utiliza bastante aí todo dia, né? Nós, professores, vocês, alunos, precisamos memorizar os conteúdos, vocês também, para que a gente possa transmitir essas informações e vocês poderem aprender, certo? Então, olha aí, vamos observar um pouco mais sobre os neurônios. Os neurônios são células especializadas que transmitem informações na forma de impulsos elétricos e químicos. Então, lembra que nós falamos que aqueles neurônios estão conectados ali, ó, essas células ali especializadas, né, do sistema nervoso, elas vão transmitir essas informações na forma de impulsos elétricos e químicos, né, justamente essa comunicação que vai acontecer entre os neurônios. E aí na imagem ao lado, você pode observar comigo o neurônio, tá? Lembrando que o neurônio é uma célula e é a célula do nosso sistema nervoso, né? Um conjunto de células forma um tecido e esses tecidos vão formar um sistema. Como a gente está falando aqui dos neurônios, a gente está falando do tecido nervoso, do sistema nervoso, tá bom? O neurônio, então, ele tem essa característica que vocês estão observando, né? A gente tem ali o corpo celular, o dendrito e o axônio, tá? Cada uma dessas partes ali compõe o neurônio e tem uma função importante.
Lembra que eu falei que o neurônio é uma célula. Então, como toda célula, ele vai ter ali o seu núcleo, a mitocôndria, por exemplo, localizada naquela parte laranja. Mas a gente vai ver com mais detalhes cada uma dessas partes nas próximas imagens, começando ali pelo corpo celular. O centro de controle do neurônio, onde reside o núcleo e a maioria das organelas. Então lembra quando a gente estudou lá sobre as células, né, as células animais, por exemplo, a gente viu que elas têm ali no interior ali do citoplasma, nós temos um núcleo, né? Então, como o neurônio é um exemplo de uma célula, aqui a gente vai encontrar o núcleo dessa célula. E também outras organelas, como por exemplo a mitocôndria, né, que vai estar presente também nessa região. Essa parte aqui em laranja que vocês estão vendo aqui, ela corresponde ao corpo celular, certo? E aí vocês podem observar que é como se esse neurônio aí tivesse com os ramos, né, em volta dele, em volta desse corpo celular, como se tivesse aí umas espécies de raminhos. Esses ramos, eles são chamados de dendritos, tá? Esses dendritos são muito importantes justamente para essa comunicação que acontece entre os neurônios. E o restante desse neurônio, essa parte aqui que está colorido em azul, ó, toda essa estrutura aqui, ó, ela é chamada de axônio. Tá? No axônio a gente vai encontrar aí a bainha de mielina, o nódulo de Ranvier, a célula de Schwann, tem ali a sinapse e o terminal do axônio. Né? Essa porção final aí, ó, é o terminal aí do axônio. Então eles vão se conectar a outros neurônios, né? Essa parte aqui, ó, terminal do axônio, ela vai se conectar a um dendrito de um outro neurônio, certo? Para que eles possam fazer aí essa comunicação. Então, dessa forma, a gente tem a organização do neurônio, né? A gente observou aí o corpo celular. Na sequência, você observa aí a próxima estrutura, que são os dendritos. Olha aí. Os dendritos são prolongamentos ramificados que recebem informações de outros neurônios. Ó. Então, esses prolongamentos que a gente está visualizando aqui, ó, toda essa estrutura, ela é conhecida, eles são conhecidos como dendritos, né, que é justamente essas ramificações, né, e eles vão receber informações de outros neurônios, porque o outro neurônio vai vir aqui, vai se conectar com esse neurônio aí, né, através desse dendrito, e aí passa aquela transmissão de informação, tá? Eu tentei desenhar aí um neurônio, só para vocês entenderem que eles vão se conectar através ali do dendrito para passar essas informações. E aí, na outra imagem, a gente observa um pouco mais de informações sobre o axônio, que é essa porção ali, como se fosse uma cauda, né, aí do neurônio. O axônio é uma fibra longa e fina que transmite informações para outros neurônios ou para músculos e glândulas, né? Então a gente observa ali que a função do neurônio é basicamente transmitir informações, como a gente está observando, né? Seja para outro neurônio ou para músculos e glândulas, como a gente está observando. Então, dessa forma, a gente consegue observar um pouco mais aí da estrutura do neurônio, né? A gente está visualizando aqui, ó, lembra que eu falei que vão estar sempre conectados, né? Como a gente visualiza aqui, ó. Então, olha só, esse dendrito desse neurônio, ele está conectado aqui, ó, ao terminal do outro neurônio lá, ó, terminal axonal, né? Aquela parte lá final do axônio. Então, eles estão ali conectados, transmitindo ali informações. Essa informação está passando ali de um neurônio para o outro. Vamos ver mais características, né? A gente continua falando aí sobre esses neurônios, e uma das características mais notáveis do neurônio, ou dos neurônios, é a sua capacidade de plasticidade. O que isso quer dizer? Isso significa que eles podem mudar e se adaptar em resposta à experiência. Essa plasticidade ela é essencial para o aprendizado e a memória, pois permite que os neurônios formem novas conexões e fortaleçam as existentes, né? Então a gente pôde observar essa capacidade de plasticidade, né, que eles podem se adaptar de acordo ali com essas informações, tá bom? Agora a gente está vendo aí nessa imagem também que nessa comunicação ali entre os neurônios, a gente encontra ali no destaque, naquela bolinha ali no meio da imagem, você está observando ali a sinapse, e a gente vai observar com mais detalhes sobre as sinapses, que são pontes de comunicação entre neurônios, como você está visualizando aqui nessa imagem. Então vamos observar aí. As sinapses são as junções entre os neurônios, onde
a comunicação neural ocorre, né? Então, essa comunicação entre um neurônio e o outro, ela vai ser chamada de sinapse. Quando o impulso elétrico chega ao final do axônio de um neurônio, ele libera neurotransmissores, que são moléculas químicas que se ligam aos receptores no dendrito de outro neurônio, tá bom? Então, a gente já comentou anteriormente que eles vão se ligar o axônio de um neurônio no dendrito de outro neurônio. E aí, ele libera esse neurotransmissor que vai ligar, né, vai fazer essa comunicação. Essa ligação gera um novo impulso elétrico no neurônio receptor, permitindo que o sinal seja transmitido. Então, nós temos lá os dois neurônios, né? Eles vão se conectar, vão se comunicar, e essa ligação entre eles vai gerar um impulso, né? Gera ali um novo impulso elétrico, permitindo que o sinal seja transmitido, né? Então, essa informação que provavelmente o cérebro está enviando para uma outra célula do nosso corpo, né? Para uma célula muscular, por exemplo, vamos utilizar assim como exemplo, ela precisa chegar essa informação do cérebro até essas outras regiões, né, como o músculo, por exemplo. E aí a gente vai ter esses neurônios conectados, transmitindo essas informações. Então a gente tem ali um neurônio conectado ali no outro, através dessas sinapses, né? Um neurônio libera ali esse neurotransmissor, e aí a gente pode observar, então, a transmissão desse sinal, né? Esse impulso elétrico ali, como a gente pôde observar. A força das sinapses, vamos observar um pouco mais de informações, a força das sinapses ela pode mudar com o tempo, um fenômeno conhecido como plasticidade sináptica. E essa mudança na força sináptica é a base da aprendizagem e da memória, pois permite que os neurônios armazenem informações e as recuperem posteriormente, certo? Então a gente vai assistir agora um vídeo, prestem bastante atenção, né? Basicamente é sobre o que a gente está falando sobre o neurônio e a plasticidade. Prestem atenção e a gente já volta. A corrente elétrica do cérebro. Você já imaginou como seu cérebro envia mensagens para o seu corpo? Como você consegue piscar, mexer os dedos e até lembrar de uma música? Oi, pessoal! Eu sou o Neuri, um neurônio. Hoje vou contar um segredo sobre como eu me comunico com outros neurônios. Está pronto para essa viagem elétrica? Agora estou em repouso, tranquilo, esperando um sinal. Minha carga elétrica dentro da célula é um pouco negativa em relação ao lado de fora. Ei, posso entrar? Não agora, Sódio. O Neuri ainda está descansando. Quando um neurônio está em repouso, ele mantém mais potássio dentro dele e mais sódio do lado de fora. Mas quando recebe um estímulo, tudo muda. Uau! Recebi um sinal forte o suficiente. Vamos lá! Eba! Entramos! Isso se chama despolarização. Os canais de sódio se abrem, permitindo que os íons positivos entrem, deixando o neurônio carregado. Ufa! Foi muita eletricidade. Preciso voltar ao normal. Hora de sair e equilibrar tudo! Isso se chama repolarização. O neurônio se recupera, liberando potássio para voltar ao seu estado inicial. Mas às vezes ele fica um pouquinho mais negativo do que antes. Chamamos isso de hiperpolarização. Oi, pessoal! Eu sou a Mielina. Comigo, a mensagem viaja bem mais rápido. E pronto! Passei a mensagem para o próximo neurônio. E é assim que seu cérebro envia sinais para todo o corpo, fazendo você se mexer, pensar e até sentir emoções.
Incrível, né? Agora, você sabe como funcionam os sinais elétricos no seu cérebro. Agora pense, o que aconteceria se os neurônios não conseguissem transmitir seus sinais? A ciência do cérebro é incrível. Até a próxima! Que bacana, então, a gente entender um pouco mais dessa dinâmica aí dos neurônios, né? Entender como que funciona ali essa transmissão de informações, tá? Então, vamos continuar estudando sobre os neurônios e essas informações. Agora a gente vai ver um pouco da estrutura e polarização do neurônio, olha só. A gente tem, então, a membrana neuronal. O que vem a ser essa membrana neuronal? É a membrana dos neurônios, como a de todas as células, e ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Essa estrutura é composta por fosfolipídios, né, como o nome já diz, moléculas que possuem duas partes principais. É bicamada porque são duas, tá? Elas estão unidas ali umas às outras. Então, olha só, vamos ver quais são as partes principais dessa camada de fosfolipídios. Olha aí na próxima imagem. Cabeça polar é uma parte hidrofílica. Quando a gente fala hidrofilia, a gente está dizendo que ela tem afinidade com água, né? Ela gosta de água. Voltada para o meio extracelular e intracelular. Só para a gente relembrar. Extra, fora da célula, e intra, dentro da célula, tá bom? Quando elas estão aí em ambientes aquosos. E também, além da cabeça apolar, ela apresenta uma cauda apolar, que é hidrofóbica. No caso de hidrofobia, fobia quer dizer medo, né? Então ela não gosta muito de água, ela evita a água. Então é uma parte ali que vai ficar voltada para o outro lado, né? Porque ela não se dá muito bem ali com a água, como a gente está observando. E ela é voltada para dentro da bicamada, criando uma barreira contra a passagem livre de substâncias, tá? Para a gente compreender melhor, a gente tem uma ilustração, aí uma imagem, que nos mostra essa bicamada. Então, olha só, a gente tem aí a bicamada formada pelos fosfolipídios, né? E aí você visualiza aqui, ó, nós temos a camada apolar, né? Você está visualizando aí com a gente, nós temos aí, ó, a bicamada, tá? Mostrando aqui, ó, são duas. Então, aqui nós temos os fosfolipídios nessa parte, mais a outra camada de fosfolipídios, né? Por isso que a gente chama, então, de bicamada fosfolipídica, porque são duas camadas de fosfolipídios, como a gente está observando. E aí, a gente está visualizando aqui, ó, essa porção, né, que é da membrana celular. Olha aí, então a gente está visualizando essa bicamada fosfolipídica. E aí a gente tem essa cabeça polar, né, que ela está voltada para o meio extracelular e intracelular. Então essa parte aqui, ó, em amarelo, essa partezinha aqui em amarelo, é justamente essa cabeça polar, né, que é essa aqui que gosta de água, como a gente está visualizando. Então ela está para o meio extracelular, que é fora da célula, e o meio intracelular, tá bom? Para a gente conseguir entender melhor, a gente está visualizando aqui, ó, um recorte da membrana celular, tá bom? Aqui imaginem que é uma célula completa, que tudo isso aqui é a membrana celular, mas a gente tem só uma pequena parte para a gente entender melhor essa dinâmica. Então a gente tem essa bicamada, essa parte aqui a gente tem o meio intracelular, que é a parte de dentro da célula, e essa parte aqui de cima, o meio extracelular, que é a parte de fora, né? Então a gente tem aí, ó, essa bicamada fosfolipídica, nós temos as cabeças polares, aqui também, ó, toda essa bolinha amarela que a gente está visualizando é essa cabeça polar dos fosfolipídios. E aqui no meio, onde vocês estão visualizando, que eu vou marcar de azul, aqui no meio, ó, estão vendo essas caudas aqui, ó, são justamente as caudas apolares. E aí elas não curtem muito a água não, elas vão se unir dessa forma e ficam nessa porção aí onde você está visualizando, dentro da bicamada, e elas vão criar uma barreira. Além disso, a gente vai encontrar na bicamada fosfolipídica essas proteínas, olha só. O que você está vendo aqui em azul são proteínas que ficam incrustadas aí na membrana celular. E aí o que acontece? Essas proteínas elas vão funcionar como transporte, né? Como uma comunicação aí entre esse meio intracelular e extracelular, tá bom? Só para a gente entender um pouco mais dessa dinâmica aí da bicamada fosfolipídica através
dessa imagem. Conseguiram observar lá aquela cabeça polar, né, e aquela cauda apolar, como a gente pôde visualizar. Vamos ver qual a função principal dessa estrutura. Olha só. Atua como uma barreira seletiva, impedindo a entrada e saída indiscriminada de íons e moléculas, né? Então, a função principal aí dessa bicamada fosfolipídica é funcionar como uma barreira. Ela vai funcionar ali como um porteiro. Ela que vai indicar quem entra, quem sai ali da célula, tá bom? Mantém a separação entre o meio interno, que é o meio intracelular, e intra quer dizer dentro, vocês não podem mais esquecer disso, e externo, extracelular, o que está fora do neurônio, né, ou da célula de um modo geral. E ajuda também a manter o potencial de repouso da célula. Lembra que eu falei que a gente tem ali outras estruturas que estão na bicamada fosfolipídica, que estava colorido de azul na nossa imagem, que são proteínas, né? Então a gente vai ver um pouco mais dessa função das proteínas de membrana. Olha só. As proteínas de membrana são também chamadas de portões e sensores. Por quê? Vamos observar. Para que o neurônio possa transmitir sinais elétricos, ele precisa permitir a entrada e saída controlada de substâncias, principalmente íons sódio, representado aí pelo seu símbolo Na, e potássio, né, do seu símbolo K, como a gente está observando. Isso acontece por meio das proteínas de membrana, que podem ser de dois tipos principais. Então a gente vai encontrar proteínas de transporte. Essas proteínas, elas atravessam a bicamada lipídica e funcionam como canais ou bombas, permitindo a movimentação de íons e moléculas, tá? Então a gente tem aí as proteínas de transporte, como a gente lembra lá daquela imagem, aquelas de azul que passavam de uma ponta a outra dessa bicamada, elas atravessam a bicamada. E aí a gente vai observar, ó, como elas funcionam ali, ó, como canais ou bombas, permitindo a movimentação de íons e moléculas. Vamos observar então um pouco mais sobre a bomba de sódio e potássio, né, que a gente acabou de falar deles ali anteriormente. Essa bomba de sódio e potássio, ela expulsa 3 íons de sódio para fora e traz 2 íons de potássio para dentro da célula. Então ela está fazendo ali essa regulação, né, está controlando quem entra e quem sai. Então ela está tirando de dentro da célula 3 íons de sódio e colocando ali para dentro 2 íons de potássio. Ela mantém o potencial de repouso do neurônio e ela gasta ATP, né? Ela gasta energia para funcionar, que é o que a gente conhece ali como transporte ativo, né? Um transporte ali que está relacionado com um gasto de energia na forma de ATP. Vamos ver um pouco mais sobre esses canais iônicos. Canais de sódio se abrem durante o potencial de ação, permitindo a entrada da molécula, né, de sódio e causando a despolarização. Os canais de potássio se abrem depois, permitindo a saída de potássio e causando a repolarização. E aí nós temos também os canais de vazamento. Eles permitem a passagem lenta e contínua de potássio, ajudando a manter o potencial de repouso, né, que a gente também viu anteriormente sobre esse potencial ali de repouso. Então a gente tem ali, está observando que ela tem essa função de regular, né, então ela está controlando ali através desses canais a entrada, né, e a saída desses íons, como a gente está observando, certo? Vamos continuar observando ali sobre essas proteínas. Agora a gente observa ali as proteínas receptoras. As proteínas receptoras, elas detectam sinais químicos como neurotransmissores e permitem a ativação dos canais iônicos quando um sinal chega à célula. Lembra da nossa bicamada lipídica, né, que a gente observou? Vamos ver a importância dessa bicamada aí nas nossas imagens na sequência, a importância da bicamada lipídica e das proteínas. Olha aí comigo, observa aí comigo. A importância da bicamada lipídica e das proteínas de membrana no potencial de ação. A bicamada lipídica impede que íons atravessem livremente, garantindo a necessidade de proteínas de transporte. As proteínas de membrana regulam o fluxo de íons, criando mudanças no potencial elétrico e permitindo que o sinal nervoso se propague. Tá? Então, sem essa organização, o neurônio não conseguiria transmitir impulsos elétricos e o nosso sistema nervoso não funcionaria corretamente. Então é importante que a gente tenha essa organização aí das proteínas para que o nosso sistema nervoso possa funcionar
corretamente e as informações fluírem ali de forma adequada, certo? Muito bem. Então a gente falou ali sobre essa membrana, a gente traz um outro esquema agora para fixar e a gente entender melhor, né, como está essa organização dessas camadas, meio intracelular, meio extracelular. Vamos visualizar aqui outra imagem. Então olha só, temos aí ó, a membrana neural, né? Então a gente está visualizando, ó, lembra que nós falamos daquela bicamada fosfolipídica? Então olha aqui, toda essa parte que a gente está vendo aqui é a membrana, tá? Imagina aí que a gente tem toda a célula, toda a membrana da célula, mas a gente pegou uma pequena parte dela, um recortezinho, para a gente entender como está organizada essa bicamada. Então olha aí, nós temos aqui ó, a primeira camada, né? E a outra camada. Então são duas, bicamada, certo? Bicamada lipídica, como a gente está observando. Aqui nós temos a cabeça polar, em azul, e aqui a cauda apolar. Essas caudas, elas estão ó, nessa parte interna aqui, nessa parte do meio. E elas não curtem água, né? Por isso que elas estão aqui unidas dessa forma, são apolares. E aqui nós temos outra cabeça polar, certo? E olha só, aqui a gente tem então a membrana da célula, aqui ó, é a parte de dentro da célula. Como que eu sei que essa é a parte de dentro da célula? Está escrito ali, ó, meio intracelular. Então, intra quer dizer dentro. Então, essa é a parte de dentro da célula e essa é a parte de fora. Olha lá em cima, ó, meio extracelular. É o lado externo da célula, tá? Então, aqui para dentro é onde a gente vai encontrar o citoplasma, as outras organelas, né, as mitocôndrias, por exemplo, nessa parte aqui, ó. Então, ali nós temos o meio extracelular. E aí você pode observar aqui, marcadinho de verde, ó, uma proteína receptora, né, como a gente visualizou. Lá nós temos uma outra proteína funcionando ali na bomba de sódio e potássio. Ela está regulando essa entrada ali ó, de sódio e potássio. E lá no final a gente tem um canal de vazamento, como a gente visualizou também anteriormente. Agora a gente vai observar um pouco mais dessa comunicação entre os neurônios que recebe o nome de sinapse. Olha aí. Os neurônios se comunicam através de sinapses, onde as proteínas de membrana têm papel fundamental. E aí a gente observa, os receptores de neurotransmissores, eles detectam substâncias químicas como a dopamina, serotonina e acetilcolina. Então a gente tem a função aí dos receptores de neurotransmissores detectando essas substâncias químicas. E eles ativam respostas dos neurônios pós-sinápticos, né? Então a gente está observando aí um pouco mais dessa comunicação entre os neurônios, né, que são as sinapses, e a gente está vendo que nós temos os receptores de neurotransmissores. Lembra que a gente falou lá no início dessa aula, quando um neurônio vai se conectar ao outro, né, o axônio de um neurônio se conecta ao dendrito de outro neurônio, ele libera esses neurotransmissores, né, justamente nesse momento aí das sinapses, que é essa comunicação como a gente está visualizando, certo? Além disso, a gente vai encontrar também os transportadores de neurotransmissores. Vamos observar aí. Eles reabsorvem neurotransmissores da fenda sináptica, regulando os sistemas, aliás, os sinais nervosos, né? Então, a gente viu ali que essa comunicação entre um neurônio e o outro, ela vai receber o nome de sinapse, né? E essa região ali que vai estar entre um neurônio e o outro, que é uma fenda sináptica, é onde acontece essa comunicação, tá bom? E esses transportadores aí de neurotransmissores, eles fazem, aí eles regulam os sinais nervosos, né? Então a gente pôde observar justamente essa importância dos neurônios ali para o nosso sistema nervoso, na transmissão de informações, né, de informações que vão aí do cérebro a outras partes do nosso corpo, né? Ele manda essa mensagem para que as outras partes do corpo possam agir, né? Quando a gente precisa ali de uma ação, o nosso cérebro está coordenando tudo. E para que essa mensagem chegue até a outra parte que precisa agir, os neurônios estão ali conectados, levando essa informação através, né, dessa comunicação, como nós vimos, entre um neurônio e o outro, que são as sinapses, né? Aí liberam esses neurotransmissores, a gente tem os impulsos elétricos, até que a informação chegue onde precisa chegar e seja interpretada corretamente, certo? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula.